Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Viver no estado de ser vai consistir em deixar agir, em vocês, a vibração e a conexão com a unidade. A partir desse momento, desenhar-se a ação correta que não será uma reação, mas, sim, uma ação da graça. Questão. Um primeiro acesso ao estado de ser, uma fulgurância, dá certeza de acesso futuro. Bem-amada, o primeiro acesso ao estado de ser é mostrado por uma forma de revolução da consciência. A consciência que vive não pode duvidar um milionésimo de segundo do que ela vive. Quer isso se chame fulgurância, porque dura um milionésimo de segundo, quer isso dure e se manifeste regularmente, o exato primeiro acesso ao estado de ser marca o fim definitivo de sua forma de contrato com esta densidade, mesmo se alguns de vocês tiverem que ali continuar, ainda por algum tempo. Questão. A partir do momento em que desejamos a vibração da luz com fé, com confiança e com ausência de medo, quais obstáculos podem subsistir à entrada no estado de ser? Bem-amada, todos aqueles que se referem ao conjunto das suas crenças. Questão. Pelo contraste com as energias nas quais nos banhamos, NDR, no estágio, o retorno ao exterior pode ser um pouco difícil. Bem-amada, nesse nível, um aprendizado. A partir do momento em que você viveu o que chama de vibração consciente, ou vibração luz, a partir do momento em que as suas lâmpadas são despertadas a esta dimensão da unidade, compete-lhe manifestar isso no que você chama de exterior e de ambiente, qualquer que seja a dificuldade deste. A partir do momento em que você estabilizar, em você, esta vibração interior e este estado de consciência que você vive, tornar-se-á cada vez mais fácil ali permanecer, qualquer que seja o ambiente. Este é o objetivo. Isso necessita um desaprender e, ao mesmo tempo, de uma eliminação de todas as crenças. Em regra geral, o ser humano, quando é confrontado com um problema exterior, vai ali trazer soluções guiadas pelas suas próprias crenças e convicções, guiadas por uma série de comportamentos e de ações que estão, todas, ligadas à dualidade. Viver no estado de ser não é isso. Viver no estado de ser vai consistir em deixar agir, em vocês, a vibração e a conexão com a unidade. A partir desse momento, desenhar-se a ação correta que não será uma reação, mas, sim, uma ação da graça. Questão. Qual é o lugar do silêncio interior nesse processo? É preciso bem distinguir o silêncio interior correspondente à ausência de sinais mentais, emocionais ou ambientais, estabelecidos na forma do que chamam de meditação, que é diferente do silêncio interior que ocorre depois da atualização da nota-se e da reversão, traduzindo o acesso ao estado de ser. Esses dois silêncios não são passíveis de sobreposição. Entretanto, o primeiro silêncio permite-lhes, a partir do momento em que você vibrar no som-se e no som da conexão ao estado de ser, aproximar-se da consciência que bascula no estado de ser. Questão. Ao que corresponde a coluna de luz branca que sinto e vejo sobre mim? Bem-amado, a vibração percebida, sentida e vivida, em seu corpo físico e em suas estruturas sutis, nesta dimensão, é a ilustração do que há para viver. A partir do momento em que você solicitar significados, você se afasta e apaga a vibração. É-lhe solicitado para vivê-la e amplificá-la e não para encontrar o significado. Esta é uma atitude ligada ao mental e a nada mais. Enquanto você quiser significar, com palavras ou com explicações, você irá apagar a vibração. A vibração pede para aderir à consciência. Ela não pede para ser apropriada pelo mental, a fim de ser qualificada segundo um referencial pertencente a este mundo e a esta dimensão. Assim, você deve perder o hábito de querer a todo preço significar e qualificar. O significado da qualificação é a marca da dualidade e absolutamente não da unidade. Questão. Eu não ouço o som e não sinto vibração específica. Por quê? Bem-amada, o importante é viver as vibrações. As vibrações são reais. Elas participam de nossa presença em sua dimensão. Entretanto, elas são reais e ativas. Então, há aí uma noção de prazo e de temporização, por vezes necessário a alguns caminhos de alma. Não há que, nem se inquietar, nem, aí também tampouco, crer que nada é percebido, que nada é vivido na unidade.
O conjunto da humanidade, mesmo aquele que jamais ouviu falar dos casamentos celestes, nem mesmo da noção de consciência ou de energia, irá vivê-lo, no momento que corresponde à sua alma e a seu espírito. Não é preciso esquecer, tampouco, e é uma frase que eu emprego frequentemente: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A irrupção da luz, tal como lhes definiu o Sr. Metatron, na sua densidade, é uma verdade, uma realidade da qual vocês irão constatar, em breve, os efeitos na matriz e no interior da sua própria matriz. Questão: do seu ponto de vista de arcanjo, um aspecto importante do conceito de estado de ser que teremos omitido abordar ou que lhe pareceria importante abordar. Parece-me que, no nível vibratório, vocês já viveram o essencial. Obviamente, no nível de qualificativos humanos, poderíamos associar uma variedade de conceitos, de palavras. Entretanto, eu tenho que lembrá-los que as 3 palavras mestres que permitem o acesso ao estado de ser são simplicidade, humildade e serviço. Não há outras. Questão: qual é a correlação entre a subida vibratória das sementes de estrelas e o desaparecimento da matriz? A matriz na qual você evolui está privada, literalmente, de luz. O que você vê são apenas reflexos da luz. A partir do momento em que a luz se revelar, na verdade do que é, a matriz não pode existir. Esta matriz, assim como disse Metatron, assim como inúmeros intervenientes disseram, é uma ilusão total. Ela não existe nos mundos da luz. Questão: você acaba de especificar que as nossas crenças seriam o principal obstáculo ao estado de ser. Quais seriam os meios mais eficazes para dissolvê-las? A melhor maneira, além da humildade, da simplicidade e do serviço, é a ressonância ligada à frase que pronunciou o Cristo: ninguém pode penetrar o reino dos céus se não se tornar de novo como uma criança. Uma criança não tem crença. Ela está no instante, na totalidade, no instante. A sua ação não é guiada geralmente de maneira arquetípica, por uma reação, mas, bem mais, pela vida do instante. Penetrar o instante é uma experiência que resulta no estado de ser. O instante é despojado de crenças. O instante é despojado de adesões do seu mental, das suas emoções, a um dado esquema ou a um determinado aprendizado. Entretanto, as 3 palavras que pronunciei, humildade, simplicidade e serviço, são as chaves essenciais para aproximá-los da sua unidade. Contudo, é preciso também aceitar o que eu defini, várias vezes: o abandono à luz. O abandono à luz é um ato que se tornou possível hoje. E, aí também, o que foi realizado por Cristo sobre a cruz, quando disse: Pai, eu entrego meu espírito entre as tuas mãos. É isso que corresponde, no plano esotérico, na sua dimensão, ao que é chamado de crucificação, que precede a ressurreição. Hoje, o conjunto da humanidade chega à transfiguração, que é a revelação da luz, mas a transfiguração não faz de você seres unificados. Ela faz de você seres chamados. Passar de chamado a unificado necessita de viver a crucificação e a ressurreição. Ou seja, o abandono à luz, o abandono total da personalidade, seria apenas um instante, para poder aceder à consciência da ressurreição ou à consciência do estado de ser. Questão: poderia voltar sobre as 2 qualidades diferentes de silêncio que abordou antes? Existe um silêncio, no sentido habitual, que é aquele onde você faz o aprendizado da cessação de todos os sinais exteriores. Ruídos, posição do corpo, respiração, a cadeia do corpo e, em seguida, a cessação dos sinais vindos do seu mundo mental, das suas criações de pensamentos, da criação das suas emoções, que tentam colocá-lo no instante. No silêncio das palavras, no silêncio das emoções, no silêncio dos pensamentos, no silêncio das vibrações, quaisquer que sejam, você estabiliza uma qualidade de silêncio. Em meio a esta qualidade de silêncio, pode ser descoberto o que foi chamado de vacuidade ou silêncio interior. O silêncio interior, que está além, é aquele que ocorre depois de ter manifestado sons e que firma a reunificação com a conexão do espírito, mas que, entretanto, não é o espírito. A partir daquele momento, deve-se estabelecer novamente o silêncio, que é vibração. O silêncio interior, de que falei antes, corresponde, realmente, a um silêncio do que é mesmo a vibração que pode, por vezes, resultar, mas isso é excepcional, na vibração.
O silêncio interior vibral corresponde ao momento em que tudo o que é sinal da personalidade se apaga, mas depois de haver conectado com a energia do espírito pelo som si, correspondente à ativação de Antakarana. Questão: o som se deve se apagar a partir do momento em que a vibração alcançar o coração? Não. O som se não se apaga, propriamente falando. Ele é transcendido, ele mesmo, pelo estabelecimento da vibração do coração que desencadeia o silêncio vibral. O som pode, então, naquele momento, subir para os ultrassons. Ele pode até mesmo envolver o que é chamado, durante o último contato mais final com o Antakarana e a fonte, de Nada Yoga, ou seja, a ciência do som que conduz ao despertar do coro celeste ou coro dos anjos. Aos 3 dimensões, 8 de novembro de 2009. Transcrição e edição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal: